No vídeo de hoje, o controverso movimento G12. O que é uma igreja em célula? Quem foram os precursores no mundo e no Brasil? Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Igreja em células são ajuntamentos de fiéis cuja estruturação interna está toda baseada em pequenos grupos ou núcleos de até no máximo 15 pessoas. A princípio, tais células não têm um local determinado como templo. Nelas mesmas seriam realizadas as atividades eclesiásticas e o centro da liturgia substituiria em parte o que ocorre semanalmente no culto coletivo. Dentre os casos mais conhecidos de crescimento exponencial de membros de uma igreja pentecostal local, menciona-se a Igreja Assembleia de Deus do pastor David Wong Cho, nos anos de 1950 em Seul, na Coreia do Sul. Ele se tornou uma figura emblemática para o movimento de igrejas em células. A igreja que ele fundou na década de 50, em parceria com a sua sogra, em um distrito chamado Yeouido, na cidade de Seul, se tornou a maior igreja evangélica do mundo, com mais de 1 milhão de membros, segundo as estimativas de seu próprio website. Segundo o pastor Yong Cho, sua igreja, do Evangelho Pleno de Yeouido, começou com 5 membros, debaixo de uma pequena tenda e ao lado do cemitério do distrito de Yeouido, Seul. Ela foi tomando forma e relevância a partir do rumor de que naquela comunidade havia a manifestação de milagres e exorcismos. Cresceu ao ponto de ser maior o número dos seus frequentadores do que o de moradores do bairro onde ela estava instalada. O culto inaugural aconteceu no dia 18 de maio de 1958, em uma noite chuvosa, segundo o próprio Cho. A ideia de ter a igreja nos lares surge para o pastor Cho no período em que ele convalescia de uma enfermidade que o deixou de cama por quase 2 anos. Segundo Cho, em suas orações, ele encontrou uma maneira de coordenar a igreja que fundara sem que houvesse prejuízo para a sua saúde e para o pleno desenvolvimento dos membros que se agregavam. A conclusão a que ele chegou foi que a igreja poderia ser administrada pelos leigos em todos os cultos que fossem realizados. Na busca por adaptar o modelo coreano de crescimento à realidade do seu país, o pastor colombiano César Castellanos, fundador da Igreja Missão Carismática Internacional, MCI, sistematizou e difundiu o modelo de Cho, agora com o nome de G12. O G12 tornou-se a base de inspiração para a Igreja Videira. Durante os seus primeiros 7 anos de ministério, o pastor Castellanos tratou de desenvolver a visão celular, tomando como modelo a igreja de David Wong Cho, mas ele verificou que o seu crescimento em células era muito lento. Segundo a entrevista concedida à revista Videira, no ano de 1999, César Castellano afirma que depois de ler todos os livros produzidos pelo pastor Cho, recebeu uma revelação de Deus, mostrando-lhe que o modelo ideal de célula não era aquele aplicado por Cho, e sim um novo que Deus lhe havia concedido naquele momento, o modelo dos 12. A estrutura da igreja em grupos de 12 G12 consiste em separar, para cada líder,
o número exato de 12 pessoas que se reúnem em casas até que se dividam em outras células, cada uma com o número de 12 participantes. A ideia do número 12 faz referência aos 12 apóstolos que Jesus escolheu em seu ministério terreno. Segundo Castellanos Domingues, nesses anos, eles alcançaram em média 70 células, tendo só 30% dos membros comprometidos nelas. Não conhecíamos o trabalho com grupos homogêneos e o fruto que víamos não era o desejado. Isso me levou a procurar o Senhor em oração, mas nessa ocasião não me dirigi à procura por seus milagres, nem ao seu poder para liberar, ou às curas que fazia, mas sim busquei a sua revelação para as equipes de 12 que ele formou. O processo se inicia a partir do apelo às pessoas para que se convertam à fé cristã e comecem a frequentar uma célula. Na sequência, acontece o que é chamado de consolidação, ou seja, a aproximação do novo convertido à sua nova fé. Logo em seguida, ele é convidado a participar de um retiro espiritual chamado de encontro, onde é confrontado a sua vida anterior, a sua conversão e o que se espera dele a partir da escolha pela nova fé. Após esse processo, a nova ovelha é levada para a capacitação, que funciona como uma escola para a formação de líderes leigos. A partir daí, ele pode dirigir uma nova célula. Como o enfoque do G12 está embasado na ideia da multiplicação de fiéis, não é de se estranhar que o pastor Castellanos tenha buscado modelos complementares que promovessem um ajuste à ideia original de show. Palavras de Castellanos. Cheguei à conclusão, depois de conhecer outros ministérios em distintos países, de que o melhor método para que uma igreja cresça é através das células ou das reuniões no lar. Assim deixamos de lado todos os programas que tiravam a maior parte de nosso tempo sem dar maiores resultados, estabelecendo em toda a sua extensão somente o programa celular. A proposta de célula pensada por Castellanos tem como princípio a multiplicação de membros na base da igreja. Outros motivos aparecem explicitamente, como a aproximação dos fiéis junto ao pastoreio, a participação dos membros nas atividades e no uso dos seus carismas, dos dons, o não nivelamento clerical. Qualquer um pode tornar-se o líder da célula, desde os mais simples até os com formação teológica completa, e o fortalecimento da igreja. Contudo, o mote principal ainda é a multiplicação do número de membros da igreja. Para o pastor Castellanos, o modelo dos 12 é o único caminho para o êxito. O único modelo dado dos céus é o G12 para vencer a concorrência e, consequentemente, aumentar o número de membros da sua igreja. Cada líder possui 12 discípulos fixos. Estes, por conseguinte, possuem os seus outros 12 discípulos e assim por diante. Castellanos afirma que os desafios para o crescimento numérico devem ser vencidos a partir da clareza do que foi revelado e das ideias firmadas no coração. A medida do crescimento da igreja está estabelecida pela capacidade do seu líder. Para ele, o foco está em quem tem a visão, e tudo começa com os seus primeiros 12 discípulos. O movimento de igrejas em célula e G12 chegou ao Brasil por intermédio do pastor René Terranova, fundador e pastor do Ministério Internacional da Restauração, com sede em Manaus. Terranova graduou-se em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil em 1987. Em 28 de junho de 1987, foi ordenado pastor na primeira Igreja Batista em Boa Viagem, Pernambuco. Em 1990, foi para Manaus pastorear a Igreja Batista Memorial de Manaus. Algum tempo depois, saiu dessa igreja e fundou a primeira Igreja Batista da Restauração de Manaus, PIBREM, o Ministério Internacional da Restauração, MIR,
E René é um dos responsáveis por trazer César Castellanos ao Brasil e o principal divulgador do governo dos 12. Por vários anos, ele foi um dos 12 de Castellanos. Segundo o pastor René, o seu envolvimento com o G12 começou a partir da visita que ele fez à sede da igreja presidida pelo pastor César Castellanos em Bogotá, na Colômbia. Segundo a declaração que consta no website da igreja, lê-se a seguinte descrição da história do Ministério Internacional da Restauração. A restauração, em sua fase embrionária, foi gerada dentro de uma igreja tradicional, a Igreja Batista Memorial de Manaus. Muitas pessoas ouviam falar do que estava acontecendo na igreja e vinham para ver. Tal fato começou a revolucionar os meios evangélicos e a igreja foi crescendo assustadoramente. As multidões aceitavam Jesus como o Senhor das suas vidas. Havia toda sorte de gente. Os que queriam aprender, os que desejavam ser curados, os que buscavam libertação, mas em meio a tantas pessoas estavam também os escribas, os fariseus e os saduceus. Foi a partir dos resultados na igreja, dirigida pelo pastor René Terra Nova, em Manaus, que outras igrejas optaram pelo modelo de igreja em células. Entre elas estavam a Igreja Ministério Luz para os Povos, fundada e dirigida pelo apóstolo Sinomar Fernandes, com atuação em Goiânia. Na época, Fernandes tinha como discípulo e líder dos grupos familiares ou células, justamente o pastor Aloísio Silva, que depois se tornará a figura-chave na Igreja Videira. A Videira Igreja em Células nasceu, portanto, da separação de uma célula da Igreja Ministério Luz para os Povos, que se tornou autônoma. Tratava-se de um grupo de membros que frequentava a reunião familiar do Jardim América, região sudoeste de Goiânia, Goiás, liderada por Aloísio Antônio Silva, casado com Márcia Ribeiro e pastor desde a idade de 23 anos. Pouco se sabe sobre a formação do pastor Aloísio. Sabe-se que este não possui formação superior em teologia e que executou várias profissões, como vendedor, assistente comercial, entre outras atividades voltadas ao comércio. Uma das características é a maneira discreta com que trata dos seus assuntos pessoais e do seu passado. O pastor Aloísio destaca-se pelo seu carisma. Começou a desenvolver, ainda como pastor, membro da Igreja Ministério Luz para os Povos, um modelo que alguns anos depois colocaria em prática na igreja que iria fundar com o pastor Marcelo Almeida. Silva e Almeida eram líderes de células e responsáveis pela publicação do material de divulgação da Igreja Luz para os Povos. A saída deles não foi vista com bons olhos pela liderança da igreja onde atuavam. Eles foram insistentemente convidados a reconsiderar sua decisão, sob pena de serem amaldiçoados, mas não abriram mão da intenção de fundar uma nova igreja. A situação embaraçosa causada pelo rompimento entre os líderes da Luz para os Povos e os da Igreja Videira perdurou até o ano 2009, quando publicamente Aloísio Silva pediu desculpas a Sinomar Fernandes pela maneira truculenta pela qual ele rompera com o ministério que o lançou ao pastorado. Eram irmãos e líderes que há algum tempo se encontravam semanalmente em 8 grupos familiares. Então, a separação da Luz para os Povos concedeu ao pastor Aloísio a liberdade que ele tanto almejava para estabelecer o modelo colombiano de igreja em células. Segundo o pastor, o motivo que o levou a sair e fundar o seu próprio ministério foi a não adaptação ao modelo implantado na Igreja Luz para os Povos, onde ele trabalhava como coordenador. O fato é que o que se fazia ali, segundo ele, não correspondia às suas expectativas e visão. E ele chegou até a declarar que o problema é que havia uma grande insatisfação no meu coração, porque éramos uma igreja com departamento de células e não uma igreja inteiramente em células. Naquela igreja chegamos a ter cerca de 200 células, mas nenhum dos outros pastores estavam envolvidos, e isto me frustrou.
Uma das razões apontadas pelo pastor Aloísio para a sua saída, juntamente com o pastor Marcelo Almeida e outros membros, foi a importância que eles viam no modelo de uma igreja em células. Este modelo representa, segundo os seus fundadores, o projeto da igreja cristã nas suas origens, conforme se lê no editorial do segundo número da revista Videira. As células representam um retorno à estrutura eclesiológica de Atos, uma restauração dos odres que vão conter o poderoso derramar do Espírito Santo que está por vir. A não aceitação de um modelo de hierarquia, como afirma o pastor Aloísio, é um motivo pouco razoável, levando-se em conta que num mercado religioso, onde existe uma concorrência muito forte, agir rapidamente para não perder a oportunidade de estabelecer o seu próprio empreendimento parece ser o mais óbvio. O momento para o rompimento foi quando já estava consolidado o grupo que lhe garantiria sobreviver os primeiros meses de forma autônoma. O primeiro local de reunião da Igreja Videira foi num galpão de porte médio, na Avenida C024, no Jardim América, região sudoeste da capital goiana, local de onde originavam os grupos familiares gerenciados pelo pastor Aloísio. Perca o próximo vídeo, onde a CGADB faz duras críticas ao movimento G12. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.